boa noite, né? Para quem não me conhece, né, sou a professora Luciana. Eu não dei uma olhada nos participantes, teve alguém que já fez disciplina comigo, mas acredito que não, né? Uma vez que essa disciplina é de terceiro semestre e eu não dei uma de termodinâmica recentemente. E desde a gente está há dois anos, né, praticamente trabalhando remoto, mas coordeno CIT integral, né? Então, alguém do CT integral que tiver alguma dificuldade aí. Por enquanto, eu tô com os dois, porque a Fabiana está de licença maternidade. Então, manda uma mensagenzinha no e-mail lá do CT ou para mim que a gente visualiza, certo? Então, eu queria primeiramente explicar para vocês como é que a gente está pensando em conduzir a disciplina. Ponto, né? O que é que acontece? O ideal, né, é que a gente fizesse a nossa disciplina integralmente presencial. Só que o que é que acontece? Se a gente só abre ela de modo presencial, por conta das condições de biossegurança, a gente só poderia ter 30 estudantes. Aí se colocando 60, né? Aí nas remotas, né? Tá lotando, tava dificuldade, aí a gente pensou, né, em fazer essa de modo combinado, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é ficar no remoto e tudo, e da necessidade, né, da gente voltar a fazer atividades presenciais. Como a turma ficou com mais de 30 estudantes, então quando a gente for fazer encontros presenciais, né, a gente vai fazer com uma parte da turma num dia, com outra parte da turma do outro. Quais são essas atividades que a gente vai fazer presencial, certo? Então, meu pensamento é o quê? É que a gente veja a parte teórica, né, de modo remoto, certo? A gente consiga ver a parte remota de modo teórico e exercícios, né? A gente consiga a gente consiga fazer aulas de exercícios, tirar dúvidas e vamos ter que gastar essa gasolina, Gabriel, no dia de fazer a avaliação. Excetuando a da primeira unidade, porque assim, como a gente sabe que ainda está remoto, né, e tudo, a previsão é que volte, né, a poder ter atividades presenciais no dia 3, na quinta-feira, mas aí como eu quero que vocês se organizem, né, temos que se organizar, então meu pensamento é que a gente faça a primeira unidade integralmente remota, certo? Não, aula remota só teórica, a gente vai fazer resolução de exercício no presencial, viu? Mas aí sempre que a gente resolver coisas no presencial, eu não vou ter como gravar a aula, mas eu tenho como tirar foto do quadro, certo? Aí eu já deixo no cigarro, não vou fazer terrorismo com quem faltar o dia da aula que a gente for fazer no presencial, não. Mas se a prova for presencial, aí tem que ir, certo? Mas as aulas, as que não forem remotas, a gente vai fazer em sala de aula e eu tiro foto do quadro e boto no cigarro. Então depois eu vou querer passar uma lista para saber quem é que vai mesmo, para ver, para poder a gente fazer essa programação de atividades presenciais. Mas a gente vai fazer atividades presenciais, certo? Como é que eu ia dizer para vocês? Mas aí a gente vai vendo a condução da disciplina, não se preocupem com, como é que vai ser a prova, não sei o quê. Então, assim, a gente sempre vai fazer em sala exercícios mais difíceis do que o que vai ter na prova. Eu acredito que vocês não encontram muita gente falando mal de mim com relação a isso. Tentem fazer as provas no dia que está previsto. Professora, por que a senhora faz a reposição mais difícil? Faço não. Faça a reposição mais difícil, não. A reposição no mesmo nível, é tanto que eu elaboro as duas juntas. Né? Mas o que é que acontece? Você não faz a prova da primeira unidade, por exemplo. Você não vai pegar mais naquele conteúdo, porque nas terças e nas quintas a gente vai sempre trazer conteúdos novos. Né? Ixi, Maria, mentira pra você. Aí
Então, o que é que acontece? Como você não vai mais pegar naquele conteúdo, no final do semestre você vai ter mais dificuldade de resolver questões de que quando você estava mais próximo do conteúdo. Então, tirem dúvidas sempre que for preciso. Manda e-mail, professor, eu não consegui resolver tal questão, não consegui isso. A gente tenta, a gente abre uma janela para tentar fazer em contato, a gente marca presencial, a gente vê aí como vai conduzir, certo? Para a felicidade de vocês, ondas termodinâmica é a disciplina que tem a menor ementa, né? Que tem a matemática mais simples também, né? Então deve ser para preparar vocês para a eletricidade, que tem uma quantidade de matemática bem maior. Mas que nada é impossível. Normalmente eu até dou eletricidade, né? Eu só vim dar essa turma de hoje termodinâmica para dar uma contribuída com a professora Sobênia que teve um problema com esse horário. Então, provavelmente, né, é possível que eletricidade eu ainda possa ser professora de vocês também. Certo? Então, ó, no decorrer da disciplina a gente vai, né, tirando as dúvidas. É interessante que vocês venham, certo? Para esses nossos momentos síncronos, porque vocês conseguem tirar dúvidas e tal, mas não fique preocupado. Eu não vou hoje, eu vou levar falta, não sei o quê. Vocês não precisam ficar preocupados com relação a isso, não. Por isso que eu tenho a preocupação de gravar a aula, né? Porque acontece um imprevisto, por exemplo, na minha aula de hoje à tarde, faltou energia aqui em casa. Aí eu não tive, né, como terminar, porque eu fiquei só no 3G no celular, e com a apresentação ia ser, e como eu estava usando mesa digitalizadora, não ia conseguir conduzir direito. Então, se existe, né, se acontece problema com a minha internet, com a minha energia, então eu preciso ser sensível com a de vocês, né, também. Então, não precisam ficar nesse pânico, não, certo? Mas tentem fazer as atividades. Sempre que a gente resolver exercícios, tentem reproduzir os exercícios também, né? É inevitável que a gente precise fazer esse tipo de prática. E reforço, né? Sempre que tiverem dúvidas, manda, professor, eu não consegui resolver tal coisa, não. Professor, eu não sei somar fração. Pode dizer, manda lá no privado se tá com vergonha. Se não tem coragem de falar, mas é só procurar a gente, certo? Que a gente tenta ajudar dentro do que for possível, certo? Então, ó, nosso primeiro conteúdo, né? Ele tá até no... A gente usa basicamente o livro do Sears. Por quê, professora? Ixi, Maria. Não, mas eu não vou perguntar para eles, não. A outra coisa que eu quero dizer para vocês. Eu não sou professora de cálculo de vocês, não. Eu sou professora de física. Então, a gente vai conversar sobre fenômeno, a gente vai traduzir fenômeno. Então, por exemplo, se cair lá, chegar numa integral, por exemplo, é um exemplo, não estou dizendo que tem, não. Uma integral, às vezes, a física do problema é bem pequenininho, o que dá dificuldade é resolver a integral. Só que você, quando está vendo o fenômeno, você tem que saber chegar na integral correta. Então, é esse o meu interesse, certo? Que vocês compreendam o fenômeno que está sendo tratado, né? Então, sempre essa coisa. Professor, então se eu errar um sinal, a senhora vai considerar. Não, tenha calma, depende, né? Se o meu sinal acabar com a física do meu fenômeno, aí a gente não tem como considerar, não. Né? Porque, tipo, eu tô colocando ou tirando calor, né? Então, isso importa. Mas a gente vai vendo a condução da disciplina com o tempo. E sempre que a gente precisar fazer alguma adaptação, que vocês puderem dar algum toque e tal, fala com a gente, que a gente sempre tenta analisar receptivo, certo? As críticas e contribuições, certo? Não precisa ter nenhum tipo de problema, não. A gente não tem monitor, né? Então vocês vão ter que, quando tiver problemas, procurarem a professora de vocês mesmo, certo? Eu não sei se tem algum outro professor que tem monitor, mas eu posso até tentar visualizar. Talvez a professora Erlânia tenha, mas eu não tenho certeza. Certo? Então vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Eu gosto do Sears porque vocês conseguem pegar na biblioteca virtual. Aí todo mundo consegue acompanhar direitinho. Mas o Sears, o Halliday,
Aí todos dão certo. Esse capítulo de elasticidade no Sears, ele tá no volume 1. O resto do conteúdo tá no volume 2. Certo? E no Halliday tá tudo no volume 2. Aí, então, vocês conseguem ver rapidinho. Mas qualquer livro desses que vocês pegarem, tem o conteúdo, os exercícios são clássicos e a gente sempre vai tratar de modo clássico aqui, certo? Então, ó, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha. A gente vai conversar hoje sobre... Deixa eu ver se ele vai querer deixar, né? Porque eu ainda tô apanhando, viu, desse negócio aqui. Uma apresentaçãozinha sobre... Ele sumiu. Pronto, apareceu de novo. Sobre elasticidade. Tá lá no começo. Ela não tá no começo. Então a gente vai ver, né, um pouco sobre elasticidade. Luciana, particularmente, não gosta de dar aula com slide, certo? Mas a gente faz. Aí quando vocês tiverem a oportunidade, né, de fazer alguma atividade presencial, vocês vão ver que a gente consegue fazer numa dinâmica bem mais próxima e de fácil entendimento, até porque a letra fica bem mais bonita do que quando eu uso mesa digitalizadora. Então, assim, quando a gente for resolver exercícios aqui, sempre no meio do conteúdo tem algum exercício, alguma coisa, eu vou tentar escrever para vocês. Então, quando a letra não estiver dando para entender, vocês me sinalizem, certo? Por favor. E sempre que terminar a aula, quando eu tiver o retorno, né, da gravação, eu coloco lá para vocês e os slides vão antes da aula, certo? Para vocês terem acesso. No final sempre vão ter os exercícios propostos, né, que são os que a gente vai resolver, né, nas nossas aulas. Então, ó, alguém quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Quando quiser falar, pode só abrir o microfone, certo? Já tô rouca. Então, bora lá. Ó, a gente estudou em mecânica clássica uma coisa que acontecia quando eu aplicava a força num objeto. Então, quando eu aplicava a força num objeto, o que era que isso poderia ocasionar nele, né? Que a gente estudava lá, quando a gente estava estudando a mecânica, né? A gente podia fazer o quê? Deslocar esse objeto, certo? Então, aplicar uma força no objeto pode fazer que eu desloque ele de um ponto a outro. Só que essa não é a única coisa que pode acontecer quando eu aplico uma força no objeto. Né? Então, eu posso aplicar uma força no objeto a ponto de quê? De deformar esse objeto. Ele ficar lá paradinho no mesmo lugar, mas eu estou fazendo uma certa deformação nele. Esse tipo de observação a gente chama de propriedade mecânica, certo? A gente vai ver o quê? Tem materiais que têm uma facilidade maior de deformação e outros, né, que têm dificuldade, né, para essa deformação. Professor, explique melhor isso aí. Pronto. Quando eu penso, né, em elasticidade, né, vem logo aquela lembrança do elástico, né? Eu vejo uma coisa que eu faço o quê? Que eu estico e quando eu paro de aplicar a força, ela volta para a situação inicial. Então, a elasticidade é justamente isso, é uma propriedade mecânica que está associada, né, com a capacidade dos materiais de se deformarem e voltar ao seu estado inicial. Né? Então, quando isso não acontece, né, a minha deformação é definitiva, mas aí a gente vai se preocupar mais aqui com essas deformações que a gente consegue voltar ao estado inicial. Certo? A gente vai ver esse tipo de coisa. Então, ó, o que é que a gente vai, né, conseguir fazer quando terminar esse capítulo? Eu sempre tento fazer isso, certo? No primeiro slide, eu coloco lá o que é que possivelmente, né, o que é que a gente tem que entender quando terminar a aula, até porque é muito simples perguntar. Vocês entenderam? Não, eu não sei nem o que era que eu tinha que saber fazer quando terminasse a aula, né? Então, se depois você for avaliar e ver que uma dessas coisas você não sabe fazer, então você sabe até que dúvida você precisa vir retirar, né? Então, a gente vai usar a equação que relaciona tensão à deformação, a gente vai identificar
né, definir cada uma dessas grandezas, o módulo de Young, né, que é uma constante que está associada à deformação de um certo material, saber a diferença entre limite elástico e limite de ruptura, né, como a gente já falou, né, dependendo da força que eu estiver fazendo no objeto, pode ser que eu deforme ele não volte ao estado natural, por exemplo. Aí, se eu pegar um caderno, o caderno tem um arame, né, lá, feito lá, helicoidalzinho e tal. Eu posso fazer o quê? Puxar aqui a certo ponto que ele não volte mais para o estado inicial, né? Então, ele ficou numa deformação, né, definitiva. Então, a gente também vai usar essa equação, né, para relacionar a tensão, a deformação e ao módulo de cisalhamento. Então, a gente vai ver 3 tipos de deformação. A dilatação, a compressão e o cisalhamento, certo? E vai acabar vendo pressão hidrostática porque a gente vai ver a compressão volumétrica, né? Quando a gente pensa na compressão volumétrica. Então, a gente vai vendo os conteúdos, certo? De modo gradual. Então, vamos ficar tranquilos. Sempre que tiver dificuldade, chama logo aí que a gente tenta elucidar, certinho? Então, bora lá. Primeiro, né, a gente já disse, né, que vai o quê? Mas é bem mais leve, sabe, do que a resistência dos materiais, é uma coisa bem simplificada, né, ó. Então, tensão, deformação e módulo de elasticidade. Uma coisa que simplifica bem, né, esse capítulo, né, esse conteúdo que a gente está vendo, é que a gente praticamente só vai ter 2 equações, né? Então, todas elas são semelhantes, a gente só vai mudar para a especificidade do que a gente está trabalhando, certo? Então, quando a gente aplica uma força no material, certo? Então, esse material pode se deformar, né? Então, a gente, ó, já pegou aqui, ó, né, uma definição. Deformação é o quê? É o quanto eu mudo do meu material comparado ao meu estado inicial, certo? Então, é como se eu estivesse pensando uma coisa assim, ó, a minha deformação, né, ó. Não, eu vou já mostrar direitinho. Então, para cada tipo de deformação, eu vou introduzir uma grandeza chamada tensão, certo? Aí, o que é que acontece? Quando essa tensão e essa deformação são as informações mais importantes que a gente vai ter, certo? Relacionada à elasticidade. Elas são suficientemente pequenas, a gente pode considerar que elas são diretamente proporcionais. Olha aqui essa figura, ó, certo? Ó, quando tá aqui próximo do zero, ó, isso aqui é basicamente uma reta, né? É basicamente uma reta. Então, quer dizer que eu encontro uma proporcionalidade entre tensão e deformação. Aqui é um gráfico de tensão por deformação. Aí, quando vai ficando, né, ó, maiores, né, os valores vão aumentando, a gente vai vendo que, ó, quando eu vou aumentando a deformação, né, vai deixando de ser essa linha reta, né? Então, a gente vai considerar um caso ideal, né, onde o quê? Onde a minha tensão e a deformação são proporcionais. Ora, quando eu digo que 2 grandezas são proporcionais, eu consigo definir uma constante, né, que relaciona elas, certo? Então, aqui, ó, como eu estou dizendo aqui que elas são diretamente proporcionais, quer dizer o quê? Que quando um aumenta, a outra aumenta também, né? Aí é o que a gente vai chamar, do que a gente via lá quando trabalhou com molas, né? Lá no ensino médio, né? De lei de Hooke, certo? Então, quando é diretamente proporcional, a lei de Hooke está válida, certo? E a gente vai denominar essa constante de proporcionalidade de módulo de elasticidade. Então, ó, para qualquer deformação que a gente for estudar, a gente vai poder calcular um módulo de elasticidade. Então, se for para compressão, se for para dilatação, se for cisalhamento, a gente sempre vai calcular um módulo de elasticidade. O que é que pode acontecer? Esse módulo de elasticidade, né, ele vai depender, vai ganhar um nome diferente dependendo de onde a gente está utilizando ele, né? Então, esse meu módulo de elasticidade é a minha tensão dividido pela minha deformação. Pronto.
Olha aqui, ó, a gente vai já definir melhor a tensão, mas a gente já vê aqui nesse gráfico, ó, que a tensão é uma força sobre a área, como se fosse uma pressão, certo? Que eu estou fazendo no meu objeto, no meu corpo. Então, isso quer dizer o quê? A gente acabou de dar um exemplo, né, do arame do caderno, que quando eu puxava muito, quando eu puxo muito, é porque eu estou aplicando o quê? Uma força grande, né? Que dependendo da força que eu tiver aplicando, né, a deformação dessa amostra, ela pode ficar irreversível, né? Ó, então, se essa tensão, né, se essa força que a gente botar lá ultrapassar o meu limite elástico, certo? Ó, que a gente chama aqui, ó, de SY, certo? Só para poder deixar aqui, a deformação se torna permanente, certo? E se a tensão continuar aumentando, certo? Então ele vai se romper. Né? Então, tem a diferença, certo? Do limite elástico e do limite de ruptura. Quando eu chego no meu limite elástico, o que é que acontece? Eu não consigo mais voltar ao estado natural. Quando eu chego no meu limite de ruptura, certo? Aí eu tenho o quê? Eu tenho o rompimento do meu objeto, né? Então, vocês veem aqui, ó, que aqui na minha figura, né, ó, o meu limite elástico tá aqui, ó. Então, a partir do momento que chegar nesse valor de tensão aqui, eu não consigo mais ter o meu objeto, né, voltando para o estado inicial. E quando chegar aqui, ó, nesse valor aqui de tensão, ele vai se romper. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar o quê? Aí, se você for pensar lá em resistência de um material, né, de materiais de construção, eu posso pegar um corpo de prova lá de concreto, né? Aí fazer o quê? Fazer força nele. Normalmente a gente vai ver aqui fazendo força, a gente faz dos dois lados. Para quê? Porque se eu fizer só de um lado, aí a resultante vai ser diferente de zero, ele vai se deslocar, né? Se eu fizer dos dois lados, aí eu tô fazendo o que aqui? Comprimindo, né? Aí eu faço essa compressão aqui, aí chega um ponto que ele faz o quê? Que ele se quebra. Né? Então, ele se quebrou quando? Quando a minha força por área, né? Porque eu vou relacionar a quantidade de força que eu coloco com a área da seção que está atuando, né? For grande a ponto, né, de ele não conseguir mais manter a sua estrutura. Né? Então, bora lá. Quais são os tipos de deformação que a gente vai visualizar? Certo? Então, a gente vai ter as deformações elásticas e as deformações plásticas. Certo? As deformações elásticas, elas não são permanentes, né? Então, elas ocorrem com tensões, né, que estão o quê? Menores do que, do que o meu limite elástico, certo? Ó, então, quando eu paro de aplicar aquilo, né, quando eu retiro aquela força, quando a tensão não está mais ocorrendo naquele corpo de prova, ele volta para o estado inicial dele. Né? Então, ele é resultado, né, da ação de quê? De uma força conservativa, certo? Quando eu tenho deformação elástica, eu tenho uma força conservativa atuando naquele sistema. A minha deformação plástica, ela é uma deformação permanente, né? Então, depois que ele é deformado, ele não volta mais para o estado natural. Certo? Mesmo quando eu tiro a tensão, se eu puxei demais a mola do caderno, parei a força lá, né? Mas aí ela não voltou, ela ficou como estava lá, esticada, certo? Elas são irreversíveis. Então, como a gente já comentou, vamos ver, né, especificamente 3 tipos de deformação: a dilatação, a compressão e o cisalhamento, né? Ó, até tem essa figurinha aqui, ó, representando, ó, a dilatação, né? O que é que acontece? O meu tamanho no final é maior do que o tamanho inicial. Isso enquanto está ocorrendo a tensão, né? Depois como a gente vai tratar deformações elásticas, elas vão voltar para, né, a condição inicial. A compressão e o cisalhamento, né? Então, é a diferença entre essas 3 deformações que a gente vai tratar. Porque de vez em quando entra uma aluna aqui, aí eu tenho que autorizar quando não entra com o e-mail da UFES. Então, vamos pro primeiro caso aqui, ó. Tração e compressão é a mesma equação. A diferença que vai acontecer é só o quê? É que o tamanho do meu objeto ou ele está ficando menor do que o tamanho inicial ou maior do que o tamanho inicial. Mas a gente vai usar a mesma equação para definir, certo? Ó, então, eu vou poder definir,
certo? Essa tensão, tração, certo? Ou compressão, certo? Como sendo quem, ó, chamei aqui de sigma, certo? Mas aí se você escrever tensão, se você colocar na unidade, a gente vai entender o que vocês estão dizendo. Ela é quem, ó? Eu vou calcular essa tração, essa tensão aqui, com a razão entre o quê? A força, esse sinalzinho aqui, ó, tá dizendo que essa minha força é aplicada perpendicularmente a uma superfície, certo? Dividido pela área, né, onde ela está tendo contato. Então, aqui, ó, eu tenho esse corpo de prova aqui, certo? Ó, aí tá aqui, ó, a minha superfície. Aí eu tenho o quê, ó? Uma componente aqui que tá perpendicular. Vamos deixar um negócio assim, ó. Eu podia pensar a minha força como isso aqui, ó, F, certo? Fazer essa força aqui. Aí essa força, ó, eu posso decompor ela entre uma componente perpendicular e a outra componente aqui, ó, que ela ia ser aqui, ó, porque é perpendicular a essa superfície, né? Paralela a essa superfície. Quando eu faço essa força paralela aqui, faz alguma coisa com o meu objeto? Não, né? Eu só tô fazendo de um lado, não faz nada o meu objeto. Agora, quando eu faço aqui, ó, porque quando eu faço aqui e faço aqui, ele vai esticar. Por isso que a gente só vai se interessar com a componente que é perpendicular. Então, quando a gente for fazer um problema, né, eu der a vocês essa força aqui, ó, aí você vê qual é o ângulo aqui, ó, aí ele vai ser o quê? A minha força perpendicular vai ser o F cosseno, né, de θ. Mas a gente vai ver isso quando estiver fazendo exercícios. Para tração ou compressão, certo? A força que vai me interessar, ela é sempre perpendicular à superfície, ó, onde ela está sendo aplicada. Certo? Então, aqui, ó, apliquei para os dois lados, como já mencionei para vocês. Se eu aplicasse só aqui em cima, eu ia deslocar, né? Meu corpo, quando eu aplico aqui igual, ó, para um lado e para o outro, eu estico. Né? Então, ela vai sair de um comprimento inicial L0 e vai para um comprimento final L. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, para esse caso aqui, ó, que o meu ΔL, né, minha variação de comprimento final menos comprimento inicial. Beleza? O que acontece aqui, ó? L é maior do que L0. Então, isso aqui, ó, é maior do que zero. Isso aqui, ó, é quando eu tenho o quê? Uma dilatação. Né? Então, ele está aumentando, né, de comprimento. Nesse caso aqui, eu estou pensando com pressão, ó. Eu estou fazendo o quê? Eu estou aplicando uma força aqui, ó. Estou apertando o meu corpo de prova. Vou calcular do mesmo jeito a tensão, só que o que é que acontece aqui, ó? O meu ΔL continua sendo L menos L0. Só que o meu L é menor. Se ele é menor, isso aqui vai dar menor do que zero. Então aqui eu vou ter uma compressão. Certo? Então, o meu sinal ele vai aparecer. Pode falar, Vitor. Tá na escuta, professora? Tá, tô ouvindo. Professora, me diga uma coisa. Beleza, você colocou uma força aí, um vetor representando uma força, e essa força tem uma componente na vertical e na horizontal. É. Mas como é que eu vou definir se vai ser um cisalhamento ou se vai ser uma compressão, já que a Não, gente tem... aqui a gente está vendo só esticar e comprimir. O cisalhamento a gente vai ver lá na frente como é que ocorre a deformação. Porque aí a gente vai analisar outros parâmetros. A gente vai ver o quanto ele inclina. Certo? Eu vou me interessar. Essa componente aqui, ela vai me dar a deformação de inclinação, né? Quando eu puxo para cá, né? Então eu vou inclinar. Né? Então o cisalhamento ele não usa essa mesma equação que a gente está usando. Ele vai usar uma outra, certo? Então aqui a gente só está fazendo dilatação e compressão. Beleza? Tranquilo. A gente chega lá, já lá. Então, ó, a unidade de tensão aqui, ó, força sobre área no sistema internacional é o Pascal, certo? E a dilatação, ó, que é comprimento final menos o comprimento inicial, a gente sempre vai chamar aqui, vou até tirar aqui, deixa esse menino, de dilatação, certo? A gente chama de dilatação, é quando a dilatação acontecer maior do que zero, a gente sabe que cresceu, dilatação menor do que zero, a gente vê que, né, foi comprimido. E ela é uma grandeza o quê, ó?
Sistema internacional, metro. Por que eu estou colocando isso? Porque normalmente as deformações que a gente tem são muito pequenas. Então elas vão aparecer em milímetro, em centímetro. Então, como a tensão no sistema internacional é em Pascal, a gente tem que transformar tudo para o sistema internacional, certo? Para ter coerência de unidade. Se alguém tiver dificuldade de fazer essas mudanças de unidades, manda uma mensagenzinha que a gente tira a dúvida, certo? No privado. Não precisa ser na aula, não. Bora lá. Então, vou definir agora quem é a minha deformação. A minha deformação, ela é nada mais, nada menos do que um valor percentual do quanto aquele meu corpo foi modificado. Eu posso dizer assim, o meu corpo aumentou 10%, diminuiu 15%, né? Então, a deformação, ela traz isso, essa informação, né? De quanto do material que eu tinha antes, né? Foi acrescido ou decrescido. Então, eu vou definir a deformação aqui, ó, como sendo quem? A minha dilatação, que eu tinha lá, né, ó, comprimento final menos comprimento inicial, dividido pelo meu comprimento inicial, certo? Então, experimentalmente, foi visto o quê? Que para uma dilatação ou compressão pequenas, a gente só consegue ver isso para pequenas coisas para poder atender a lei de Hooke, certo? Eu vou ter o quê? Tensão e deformação proporcionais. Aí, se eu tenho proporcionalidade, eu consigo definir uma constante, tá? Aqui é a danada da minha constante que eu consigo definir. É o meu módulo de Young. Ora, lembra aqui, ó, que eu disse? Quando eu tenho um módulo de elasticidade, é quando eu tenho o quê? Uma tensão e uma deformação. Então, o módulo de Young é o módulo de elasticidade que eu vou ter para as dilatações e compressões. Então, tá aqui. Então, fiquei o quê, ó? Dilatação, né, ó? A gente definiu aqui, ó, dilatação. A gente disse o quê? Vou até colocar aqui, ó. Minha dilatação, na minha tensão. Minha tensão, força perpendicular sobre área. E a minha deformação é quem? ΔL sobre L0. Se elas forem pequenas, elas são proporcionais, né? Se elas são proporcionais, né? Ó, eu vou dividir uma pela outra, ó. O meu Y, a gente não viu aqui, ó, na equação, lembrando? Tensão sobre deformação. Bora aqui, tensão. Essa daqui, dividido, deixa eu botar aqui que assim, dividido pela minha deformação. Essa aqui é a minha constante, ó, meu módulo de elasticidade. Divisão de fração. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Ó, então, eu consigo ter o meu módulo de Young, ó, por isso que apareceu aqui, ó. Força aplicada perpendicular à superfície, comprimento inicial, área inicial e a diferença entre comprimento final e comprimento inicial, né? Então, a gente consegue definir aqui o meu módulo de Young. Então, para tração e compressão, eu tenho o mesmo módulo de Young, certo? Então, assim, o que vai dizer, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele material, ele responde do mesmo jeito se eu puxar ou se eu comprimir, certo? A capacidade que ele tem de ser puxado ou de ser comprimido é a mesma, né? Mas aí eu tenho que ver, né? Talvez para algum deles a ruptura seja diferente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Repetiu, ó. Não era para estar aqui não, esse tá igual ao outro que tá lá. Então vamos pegar aqui um exercício aqui que eu já tinha colocado, resolvido, depois a gente vai resolver os outros riscando. Ó, uma das extremidades de uma barra de aço de raio 9,5 milímetros, né? Ó, então eu já tenho que transformar aqui milímetro, ó, vezes 10 a menos 3 metros. E comprimento 81 centímetros, ó, vezes 10 a menos 2 metros. Está presa a um torno, né? E uma força de 62 quilonewtons. Aí aqui, ó, o meu quilo é o quê? Vezes 10 a terceira newton. Uniforme e perpendicular. Então, ele já diz, ó, que a minha força é perpendicular. A seção reta é aplicada na outra extremidade. Quais são? A tensão de alongamento e a deformação da barra. Então, é como se eu tivesse assim, ó, o meu sistema. Tá aqui, o meu torno, né? Ele tá preso lá. Ele tá preso aqui a minha barra, ó.
E eu vou aplicar essa força aqui perpendicular. Vou até botar isso aqui, pera, só um instante. Tá assim, ó, perpendicular. Opa, ao contrário. Aqui, ó, é como se eu tivesse aqui a minha área. Vou botar aqui, ó. Certo? Aqui tem a minha área da seção, ó. Certo? Então, eu sei o que, ó. Já defini, ó. Quem é tensão? Eu quero saber o que? Tensão, alongamento, deformação. Tensão é força sobre área. A força, ele já disse quanto é, né? Ó, 62 quilonewtons, né? Que tá aqui escrito aqui, ó. 6,2 vezes 10 a 4 newtons, é a mesma coisa. Pi, né? Porque aqui não é a circunferência, R ao quadrado. Pi, ó, aqui transformado, né, para metro ao quadrado. Então, a gente tem aqui um valor, como tá todo mundo no sistema internacional, né? A minha tensão dada em Pascal. Beleza? O alongamento, ó, o alongamento é o quanto variou o tamanho. Né? O quanto variou o tamanho é ΔL, né? Então, a gente sabe o que, ó? O quanto variou o tamanho, ΔL é L menos L0. Mas eu tenho, né, umas expressõezinhas, né? Eu tenho várias, assim, eu posso delimitar de alguma maneira. Lembra que eu fiz isso aqui, ó? Y, deixa eu escrever bem aqui. Vou botar aqui, que aí fica melhor. Y é igual né, ó, isso aqui, ó, né, ó, se a gente já tiver o valor de tensão, eu posso escrever assim também, ó, Y é a tensão, ó, L0 sobre ΔL, né, ó, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, o meu Y é sigma, né, minha tensão, L0 sobre ΔL. Como eu quero saber qual é o alongamento, ΔL é o que, ó, vem pra cá, né, e o Y10. Sigma L0 sobre Y, né, o meu módulo de Young. Sigma eu já calculei aqui, ó, 2,2 vezes 10 à oitava. O L0 é o comprimento inicial que eu tenho aqui, ó, 81 centímetros, que a gente já transformou aqui, ó, virou 0,81 metros. E o Y, né? Isso aqui é uma constante, certo? Então, sempre que a gente for fazer, que assim, e não sei o que é de alumínio, e não sei o que é de cobre e tal, então a gente tem que ver qual é o módulo de elasticidade daquele material. São constantes, certo? Normalmente eu coloco, nas outras questões que a gente vai fazer aqui, eu já coloquei quais os valores para vocês não terem que pesquisar. Mas aí, se vocês forem resolver alguma questão no livro que não tem indicado, aí diz assim, ah, tá faltando dado. Tá, não, é porque é para consultar nas tabelas, certo? Que tem lá. Então, tanto que ele diz aqui, a barra é de aço, ó. O módulo de Young do aço é 2 vezes 10 elevado a 11. Então, eu encontrei aqui, ó, qual foi o quê? O meu alongamento. Né? O meu alongamento, o meu ΔL. Quero saber quem é deformação. Deformação, a gente já viu, né? Ó, minha deformação é ΔL sobre L0. Né, ó? Então, ΔL a gente calculou ali, né? Ó, em cima. E L0 era o meu tamanho inicial. Então, tá aqui minha deformação. A gente consegue, né, fazer esse tipo de observação. Daqui a pouco a gente vai resolver mais exercícios, né, relacionado a isso, porque a gente só vai ver a elasticidade hoje. Ela é bem curtinha, que aqui só falta a gente ver a compressão volumétrica e o cisalhamento. A gente vai fazer exercício. Na próxima aula, a gente já vai começar a ver movimentos periódicos, certo? Professora, Oi, com licença. pode falar. Esse 2 vezes 10 elevado à 11ª potência positiva é a É o módulo de constante do material. Young. Oi? A constante do material é É, esse dois. 2, Isso. 2,10 elevado à 11ª, né? É esse aqui, ó. O aço. Pronto? Só isso? Só isso. Ah, tá bom. Então, bora lá. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo.
Vou pensar agora, porque a gente estava pensando em uma dimensão, né? Tava mudando só o comprimento, né? Eu estava aumentando, eu estava diminuindo o comprimento. Só que o que é que acontece? Se eu pegar, a gente vai estudar fluidos lá na frente. Se eu pegar um objeto e colocar ele dentro de um fluido, o que é que vai acontecer? Aquele objeto ele vai ficar cercado de fluido, então aquela massa de fluido que está encostada na superfície dele vai estar fazendo uma força nele. Do mesmo jeito que ele vai estar fazendo uma força nessa massa de fluido, né? Então o que é que acontece? Quando essa força é feita, né? Então esse corpo também é deformado. Então a gente chama de compressão volumétrica. Então ele vai ter um volume inicial e vai passar a ter um volume final. Ó, a gente está visualizando essas deformações que estão ocorrendo por conta da atuação de forças, certo? Quando a gente estiver vendo lá a parte de termologia, a gente vai ver as deformações que ocorrem por causa da variação de temperatura, certo? Mas por enquanto aqui a gente está vendo só pela atuação das forças nos corpos, né? Então, essa tensão, quando a gente está tratando de compressão volumétrica, essa tensão, ela muda de nome, certo? Mas é a mesma equação, ó. Ela vira pressão, certo? E ela é quem? A força perpendicular à superfície. A equação é praticamente a mesma, né? Ela só ganha um nome bonitinho para o nome da tensão, né? Então, na compressão volumétrica, a tensão é chamada de pressão. A unidade é a mesma, no sistema internacional, Pascal. E a gente, então, vai ter o quê, ó? A minha tensão volumétrica, né? Então, eu vou ver quanto é que vai variar o meu volume, vai ser o... vamos voltar aqui. Vamos só um instante. Vamos passar aqui para o próximo... Ai, não, já está aqui. Então, eu tenho o quê, ó? Vou aplicar a mesma coisa, né? Então, a minha pressão, ó, P, ela é quem? Ela é a pressão inicial, minha pressão final, né? Mais o que variou de pressão. E a minha deformação, o volume, ó, meu volume final é o volume inicial mais o que variou de volume. Ora, só que o que é que acontece? Quando eu tenho isso, eu nunca vou ter uma expansão, certo? Eu sempre vou ter, volumétrico, eu só vou ter compressão. Então, esse meu ΔV sempre vai ser menor do que zero. Então, o meu V sempre vai ser menor do que o V0. E a minha deformação, ó, ΔV sobre V0. Então, quando a gente for resolver exercícios, né, que eu vou passar uns para vocês também, depois resolverem, a gente vai conseguir identificar cada uma dessas cores. E a tão, né, comentada já, deformação de cisalhamento. Né? Então, a deformação de cisalhamento, a gente vai se interessar justamente no o que era que ia acontecer com o meu corpo se eu tivesse essa forcinha aqui, ó, que tá indo, né, ó, paralela à superfície do meu corpo de prova. Né, ó, então, o que é que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, então aqui é o estado inicial do objeto, né? Ele tem a altura H, né? Aí tá pegando aqui um cubo, né? Aí, sei lá, aí ele tem a área A aqui, ó, da superfície, essa superfície aqui que eu tô em consideração. Só que o que é que eu faço? Como eu disse para vocês, a gente sempre aplica o quê? Força para ter resultante nula, para poder o corpo não se deslocar, só se deformar, né? Então, quando eu puxo esse para cá, ó, e esse para cá, ele vai fazer o quê? Vai fazer essa inclinação. Então, quando eu inclino, né, ó, então acaba que faz o quê? Eu mudo a minha altura, né, aqui, ó, e ganho aqui, ó, essa distância aqui entre o ponto, né, inferior e o ponto superior. Essa altura do objeto a gente vai chamar de H. Esse deslocamento aqui a gente vai chamar de X, certo? Então, qual é a minha tensão de cisalhamento? Diferente do que a gente tinha antes, porque quem está fazendo aqui a minha força não é mais perpendicular à superfície, ela é paralela à superfície. Então, eu vou pegar a minha força paralela à superfície, certo? E dividir pela minha área. Pronto, minha tensão de cisalhamento vai ser vista dessa maneira. Minha deformação de cisalhamento vai ser uma relação entre a altura inicial do objeto e esse deslocamento aqui que foi feito, certo? Então, a minha deformação de cisalhamento é X sobre H. Então, se for, né, pequeno o suficiente para pequenas deformações, para que a lei de Hooke seja válida, então eu vou definir o meu módulo de cisalhamento, que é o S, que ele é a minha tensão de cisalhamento, ó, dividido pela minha deformação
de cisalhamento. Então, eu repito a primeira, né? E multiplico pelo inverso da segunda. Ó, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Então, aqui a gente encontra o nosso módulo de cisalhamento. Então, o que é que acontece? A gente pode observar que para um mesmo material, a gente pode ter o quê? O módulo de cisalhamento e o módulo de Young diferentes, né? Então, eu vou ter o quê? Às vezes eu tenho mais facilidade para comprimir ou esticar do que de inclinar aquele material, né? Aquele corpo que está posto para a gente, né? Então, ó, as equações que a gente vai utilizar relacionadas a isso é só isso. É tensão, deformação, qual é o comprimento inicial, qual é o comprimento final, qual é meu volume inicial, quanto foi que variou de volume. Então, a gente sempre vai, né, tá dentro disso. Então, só a equação do primeiro grau já é uma delícia, né? Então, essa parte de elasticidade, ela se resume a essas três deformações. Então, vamos agora resolver exercícios agora. Deus abençoe minha letra para poder a gente dar uma continuar, certo? Então, bora lá. Um corpo de massa 12 quilogramas, amarrado à extremidade de um fio de alumínio. Ó, então, eu já sei aqui, ó, que eu vou precisar o quê? Do módulo de Young do alumínio. Eu botei aqui para vocês. Que possui comprimento inicial de 0,50 metros, por enquanto está tudo no sistema internacional, e enrolado em um círculo vertical que gira com velocidade constante de 120 revoluções por minuto. Ó, velocidade aqui é a minha velocidade angular, né? Tá em revolução por minuto, minha velocidade angular. Aí, a seção reta do fio possui área, ó, aqui eu já vou ter, ó, que ajustar, né? De 0,014 centímetro quadrado. Calcule a dilatação do fio quando o corpo está no ponto inferior da trajetória e no ponto superior da trajetória. Deus abençoe a circunferência que eu vou fazer agora, né? Ó, ele diz aqui... Ixi, Maria, eu vou pedir mais vezes, né? Então, eu tenho um corpo aqui, ó. Esse meu corpo aqui, ele vai estar girando, sei lá, para que lado, certo? Vai estar preso aqui, eu vou ter um fio aqui, ó. E ele vai estar girando nessa circunferência com essa velocidade aqui. 120 revoluções por minuto, né? Então, o que é que ele quer saber? Qual é a dilatação do fio quando ele está embaixo, no item A? Vamos aqui primeiro, no ponto inferior da trajetória. O item A. E no ponto superior da trajetória, no item B. Então, bora lá. Primeira coisa, isso aqui não é sistema internacional, né? Sistema internacional é radiano por segundo, né? Então, a gente vai ter que transformar. Vamos transformar logo. W, né? 120 revoluções por minuto. Uma revolução é 2π radiano, certo? Quando a gente faz uma volta completa numa circunferência, 2π radiano, né? Ó, então, 2π radiano dividido por uma revolução vezes 1 minuto, ó. Estou multiplicando por 1, né? Dividido por 60 segundos. O meu minuto sai com 1 minuto, minha revolução sai com a revolução. Isso aqui me dá, fazendo a conta, 12,57 radiano por segundo. Então, a gente já tem aí, ó, qual é a nossa velocidade. Por que a gente tá querendo saber isso aí? Porque eu vou ter que usar outras coisas. Assim, é inevitável que a gente vá usar no decorrer ainda aí das físicas que vocês viram, né? Leis de Newton, várias coisas de movimento e tal, né? Aqui, movimento circular, no caso, né? Então, bora lá ver o que é que acontece no item A. No meu item A, eu quero saber no ponto inferior da trajetória. Vou fazer aqui meu diagrama de corpo livre, certo? Então, eu vou ter aqui o meu corpo e eu tenho o quê? O meu fio que está preso aqui, certo? Então, o que é que vai... Quais são as forças que vão estar atuando aqui, ó? Para baixo, eu vou ter o peso
E para cima, eu vou ter a tração no fio. Certo? Então, vou chamar essa tração aqui de T. Vou chamar de T1, só porque depois a gente vai ter que calcular outra, né? E aqui, ó, o peso. Beleza? O que é que acontece? O meu movimento não é circular. Então, se o meu movimento é circular, mesmo que a minha velocidade linear seja constante, ela vai mudando de direção e sentido em cada ponto. Então, eu posso associar o quê? Uma aceleração centrípeta. Professora, pelo amor de Deus, eu pensei que depois de mecânica clássica nunca mais eu ia ter que pensar nisso. Ledo engano. Mas já antecipo, né? As questões complicadas quem resolve sou eu, as da prova são as fáceis. Então a minha aceleração centrípeta, certo? Ela vai ser dada pela seguinte expressão. A aceleração centrípeta, ela é o quê? R W ao quadrado. Então ela está relacionada, né, com o quê? Com o raio da minha trajetória, né? Ó, o raio da minha trajetória e a velocidade angular que o meu corpo está fazendo. Beleza. Então, bora lá, ó. Aqui, ó, eu vou usar o quê? Segunda lei de Newton, porque tem aceleração, né, ó. Segunda lei de Newton. Então, como é? A aceleração não é para dentro, então o que é para cima é positivo, né, ó. T1 menos o peso é quem? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Esse peso é quem? Aqui, ó. Meu peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Né? Então, fica o quê? Aqui T1, vou jogar o peso para o outro lado, certo? Ó, como os dois têm massa, ó, a aceleração centrípeta tá negativo, vai para o outro lado positivo, né? mg mais g. Então, meu T1 é igual a massa, ó, 12. A aceleração centrípeta, deixa eu botar aqui um parênteses. A aceleração centrípeta é o R, cadê o R? Meu R é 0,5, que multiplica, ó, o W4, vou botar assim, pega, para ficar bem explicadinho para quando, porque eu tô confiando que vocês vão depois reproduzir essas contas. Eu, no lugar de vocês, ia. Ó, R, W ao quadrado, mais G. Então, eu fico com o que aqui, ó? Que o meu T1 é igual a 12, que multiplica 0,5, ó. O W a gente já calculou aqui, ó. 12,57 ao quadrado. Mas quando eu fiz a minha conta aqui, eu usei G 9,8. Mas quando vocês forem resolver, pode botar 10, 9,8, não tem problema nenhum. Então, o meu T1 aqui, ó, ele vai dar o quê? 1066 newtons, fazendo essa conta aí. Eu acredito que seja isso. Certo? Então, ó, isso aqui, ó, esse meu T, né, que eu chamei de tração aqui, ele é o quê? Ele é a força, né, que está sendo calculada lá para aquele fio, certo? Eu quero saber o quê? Qual é a dilatação? Vamos lembrar lá da nossa equação, eu tenho o quê, ó? Que o meu módulo de Young sobre A, né? Aqui não é sobre delta, não, é sobre A. Não é isso? Se eu quero saber a minha dilatação, eu quero saber quem foi o quê? O meu comprimento final menos o comprimento inicial. Então, a minha dilatação é ΔL. Certo? Ó, então, aqui está multiplicando aqui, ó. Vem para cá, vou trocar de posição esses dois, ó. Então, ele é o quê? F perpendicular, L0 a Y. Esse meu F perpendicular aqui, ó, vai ser a própria tensão que eu encontrei aqui, ó, porque é aqui que está o meu fio, né? Então, vou ficar o quê? Que o meu ΔL é igual à força, que é 1066, o L0, que é 0,5, dividido pela área, aí eu tenho que transformar, ó, 0,014
vezes 10A menos 4, né? Porque é ao quadrado, para ficar metro quadrado. Que multiplica o y, ó, 7 vezes 10 a décima. Isso aqui me dá uma coisa de 0,54, vou deixar aqui. 0,54 vezes 10 a menos 2 metros. Se a gente for ver se não for colocar no sistema internacional, isso aqui é centímetro, né? 0,54 centímetros. Então, o que é que a gente pode ver, né? Eu tinha uma coisa que era de meio metro, né? E a minha dilatação lá foi de quê? De 0,54 centímetros. Né? Então, uma pequena dilatação. Então, ó, no ponto inferior da trajetória, ele faz isso aqui. Certo? Então, a gente vai ver se lá em cima da trajetória ele vai deformar mais ou deformar menos. O que é que vocês acham? Quando o meu corpo estiver aqui em cima, esse valor de ΔL vai ser maior ou menor? A pergunta. Exatamente, vai ser menor sim. Vamos provar agora que vai ser menor. Deixa só eu voltar aqui essa coisa para poder eu abrir uma tela em branco para poder a gente fazer. Pode falar. Professora, no caso aí, o ΔL deu 0,54, então foi uma diferença de 0,54 metros, é isso? Centímetro. Tem um 10 a menos Beleza. 2, tá? Centímetro. Eu que não vi, beleza. Centímetro. Deixa eu pegar aqui agora e copiar um negócio desse aqui, só para poder a gente fazer o outro. Eu quero fazer o outro. Ele vai querer apagar todinho. Tá aposta quanto? Ai, não vai apagar não. Pega. Tem nadinha. Eu pego aqui, eu apago aqui. Aí eu pego esse pedaço que eu quero aqui. Não, a gente pega aqui os valores, né? Vamos aqui. Quando eu tiver em cima, eu vou ter isso aqui, ó. Vai estar aqui o meu corpo, né, ó. O peso continua sendo vertical e para baixo, só que o meu fio também, ó, vai estar para cá. Eu vou chamar de T2. A minha aceleração centrípeta vai ser a mesma que eu tinha lá, porque é a mesma velocidade e tá fazendo a mesma circunferência, né? Então é 12,57 radianos por segundo, né? Então, se eu for usar a segunda lei de Newton, aí vai ser o quê? Vou pegar aqui, os dois estão indo para o mesmo lado, né? Ó. Então, P mais T2 é quem? É massa vezes a aceleração centrípeta. Aqui, ó, é mg, né? Ó. mg mais T2 é massa vezes a aceleração centrípeta. T2, né? Porque eu tô querendo saber qual é a força, né? Que eu vou usar lá na minha expressão do módulo de Young. Aí, M, aí fica o quê? A aceleração centrípeta menos mg, né? Como eu coloquei m em evidência, menos g. Então, a gente vai ter, colocando os valores aí, certo? Que essa minha força é o que? É de 830 newtons. Né? Ó, então, se eu for fazer lá do mesmo módulo para calcular o quanto, né, ele dilatou, né? Minha dilatação é o que, ó? É o F, L0. A gente viu quando estava fazendo a parte de baixo. Módulo de Young vezes A. O meu F perpendicular aqui vai ser quem? T2. Né? Então, vai ficar o quê? 830 vezes o L0, que é 0,5, vezes o meu módulo de Young, que multiplica a minha área, 0,014 vezes 10A menos 4. Então, isso aqui dá um ΔL de 0,42 vezes 10 a menos 2 metros, né? Vulgarmente conhecido como 0,42 centímetros. Né? Então, o que é que acontece? O meu fio estica menos quando ele está em cima do que quando ele está embaixo, né? Porque ele também vai ter que compensar o peso, né? De segurar o meu objeto. Deu para entender?
Depois vocês passam aí o final de semana me assistindo, coisa ótima. Sei não, viu? Mas se não tiver programação melhor, dá certo estudar. Então, bora lá para mais uma. No instante passa o tempo, Professora, já. Oi. boa noite. A senhora, só para falar mesmo, a senhora não está gravando a aula. É porque não tá gravando no Meet, não, mas eu tô Ah, gravando no sim, sim. Ocam. Ah, sim. Viu? O Meet não Ok. tá mais gravando, não. Tá bom, desculpa. Ah, tudo bem. Eu passei ontem o dia todo procurando um canto para poder gravar para vocês. Porque o Moodle tava colocando uma em cima da outra. Deixa eu pegar aqui meus rabiscados para poder. Aqui. Que aí tem as contas, certo? Então, bora lá. Mas é porque eu fiz aqui também, viu, galera? Não tá. A aula foi preparada. Tem que estudar também. Então, aqui, ó, dois eixos redondos, um de aço e um de cobre, são ligados. Então, a gente já imagina uma coisa que era assim, ó. São ligados pelas suas extremidades. É como se eu tivesse uma coisa assim. Certo? Aí, aqui, ó, eu juntei os dois, né? Então, é como se esse daqui fosse aço e esse aqui fosse cobre. Beleza? Aí são ligados pelas extremidades. Aí cada eixo possui 0,750 metros. Então, esse pedaço aqui, ó, 0,750 metros, esse aqui 0,750 metros. E o diâmetro, né, essa distância daqui para cá, de 1,5 centímetro, né, vezes 10 a menos 2 metros. Vamos pegar e fazer. Aí o que vou tirar isso aqui daqui, certo? Porque senão vai atrapalhar a minha vida. Vou colocar bem aqui. O meu diâmetro, 1,50 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a combinação é submetida a uma tensão de dilatação, então eu já sei que está crescendo aí o negócio, né? Com módulo igual a 4.000. Então, eu faço aqui, ó, uma força, eu vou chamar de perpendicular aqui, ó. Aqui tem que ser o mesmo valor, né, do módulo, para que o meu corpo não se desloque, né? Ele só se deforme. E eu já estou dizendo aqui, ó, que a minha força é de 4.000 newtons. Para cada eixo, qual é a deformação? Aí tá aqui ó, o módulo de Young do aço, o módulo de Young do cobre. Então, o que é que vai acontecer? Submetido à mesma força, tendo a mesma área de seção aqui, ó, pelo fato do meu material ser diferente, eles vão dilatar de modo diferente. Né? Ó, então, vamos aqui, ó, vamos lembrar aqui, né, a minha expressão. Eu tenho que o meu Y é quem? F sobre A, L0 sobre ΔL. Né, ó. Se eu quiser saber isso aqui, ó, posso escrever isso aqui de 254 maneiras. Posso dizer o quê? Ó, que o meu F sobre A, né? Que isso aqui é igual a quem, ó? Y aqui, ó, que multiplica quem? ΔL sobre L0. Escrevendo lá na proporção, né? Então, isso aqui, né, é a minha tensão de dilatação, né? Isso aqui é quem? Está relacionado com a minha deformação. Só para a gente recuperar, né? Então, como elas são proporcionais, né? O que dita a proporcionalidade, meu módulo de Young. Né? Então, eu quero saber deformação, eu posso escrever aqui, ó. Minha deformação, ΔL sobre L0, é quem, ó? F sobre YA. Oi, peraí. Tá sendo gravada, meu bem. Só não é direto pelo Meet. Eu tô usando um outro programa, viu? Tá sendo gravado. Que o programa não me gongue. Mas deu certo, eu fiz vários testes já. Então eu tenho aqui, ó, como encontrar a deformação pro meu eixo. Então vamos fazer pro aço aqui, ó. Pro aço. A minha deformação por aço, ΔL sobre L0, vai ser quem? A força que está sendo aplicada, 4.000, dividido pelo módulo de Young do aço, ó, 2 vezes 10 a 11, vezes a área. Cadê a área? Tem que calcular. A minha área aqui, ó, tá aqui.
ela é quem? É πr ao quadrado, só que ele dá o diâmetro, né? Diâmetro não é 2 vezes o raio? Ah, então, ó, se der aqui, então raio é diâmetro sobre 2, eu posso dizer isso aqui também, ó. π de 2 sobre 4, certo? A área da minha circunferência. Se eu tiver o raio πr ao quadrado, se eu tiver diâmetro, π de 2 sobre 4. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Π. Peraí, deixa eu botar aqui bonitinho. π de 2, cadê o diâmetro? 1,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado sobre 4. Então, a minha deformação aqui, ó, ΔL sobre L0, vai me dar 1,1 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é adimensional, viu? Ó, porque isso aqui é em metro, isso aqui também é metro. A diferença de comprimento, né? Então, a minha deformação, ela é adimensional. 1,1 vezes 10 a menos 4. Então, só que eu quero saber o quê, ó? A dilatação, a deformação, vou pegar logo aqui a dilatação, né? Para fazer logo tudo do aço. A minha dilatação é justamente quem? O meu ΔL. ΔL é a minha dilatação. Né? Então, eu vou poder dizer que a minha dilatação, que o meu ΔL sobre L0 é igual a 1,1 vezes 10 a menos 4. Então, o meu ΔL é 1,1 vezes 10 a menos 4 vezes o L0, que é 0, deixa eu fazer aqui a conta, 750. Então, ó, o meu ΔL aqui vai dar 8,3. Tá em 4? Deixa eu deixar aqui para deixar no mesmo curso, só para poder a gente comparar. 0,83 vezes 10 a menos 4 metros. Certo? Só para poder a gente comparar um com o outro depois. Pronto. Então, aí, ó, a gente já viu o que é que acontece pro aço. Vamos pegar agora pro de cobre, que o de cobre é o outro lado, ó. A gente vai mudar o nosso Y, né? Ó. O meu ΔL, vou botar aqui do cobre, é 4.000 sobre L0, né? É 4.000 dividido. Quanto é o Y, ó, do cobre? 1,1 vezes 10 a 11. Que multiplica, né? A mesma área que eu tenho aqui. Vou botar só A, certo? Só para não calcular aquilo ali tudinho de novo. Isso daqui vai me dar um valor ΔL, deixa eu ver aqui, de 2,1 vezes 10 a menos 4. A gente já esperava isso, não é? Ó, que o valor da deformação fosse maior. Por quê? Porque o meu módulo de Young é menor. Quanto menor o meu módulo de Young, maior vai ser a minha deformação. Aí, se eu quiser saber quem é o ΔL, ó, o que foi que a gente fez? Pegou a deformação, 2,1 vezes 10 a menos 4, e multiplica pelo L inicial, 0,750. Então, o meu ΔL do pedacinho de cobre dá o quê? 1,6. Isso mesmo. Vezes 10 a menos 4 metros. Olha a comparação aqui, ó. Esse daqui, ó, aumentou. Eu botei assim para poder a gente comparar na mesma coisa, ó. 1,6 vezes 10 a menos 4 metros. Esse aqui, ó, 0,83. Né? Então, esse aqui deformou muito mais. Então, eu tenho muito mais facilidade de deformar o cobre do que de deformar o aço. Né? Então, a escolha do material que eu vou fazer para algum tipo de execução vai depender de quê? Vai depender justamente do que é que eu estou querendo, né? naquela situação. Certinho? Bora lá, mais um.
Parece só mais 2. Professor, você pode voltar ao slide aí rapidinho? Posso? Oi. Pode dizer. Não é suficiente, só para tirar uma dúvida aqui. Ah, tá certo. Então, vamos aqui, ó. Um poste vertical de aço, então eu tô imaginando aqui um poste. Ixi, que poste lindo. Eu tenho que lembrar de fazer as figuras, deixar as figuras. Aí a gente risca assim, eu tenho que fazer as figuras, né? Aí, ó, um poste vertical de aço. Aí tá aqui, ó, o diâmetro dele é aqui, certo? Aí tá aqui a minha área de 25 centímetros, então o meu diâmetro. 25 vezes 10 a menos 2 metros. E 2,5 metros de comprimento, é isso aqui, ó. Meu comprimento inicial. E aqui é a minha área. Né? Então, o meu L0 de 2,5 metros deve suportar uma carga de 8.000 quilos. Então, o que é que vai acontecer? Vou deixar aqui já aqui. Eu vou colocar, ó, uma força aqui, ó, um corpo aqui em cima, certo? Uma massa de quê, ó? De 8.000 quilogramas. Né? Então, quando eu boto essa massa de 8.000 quilogramas aqui, eu vou ter um peso, né, ó? O meu peso é mg, né, ó, 8.000. Deixa eu ver se eu calculei aqui com o que. Deve ter calculado com 9,8, porque eu sou besta. Vamos deixar aqui, deixar mg, que eu nem botei aqui qual foi o valor que eu usei, não. mg, certo? Aí, ó, o peso do poste deve ser desprezado. Calcule a tensão no poste, a deformação no poste, a variação do comprimento do poste quando a carga é aplicada, né? Então, o que é que acontece? Quando eu boto isso aí, o meu poste fica achatando, né? Então, vamos aqui, ó. Eu quero a primeira coisa, tensão. A gente já viu, né? Que tensão é o quê? A minha tensão, ela é quem? Ela é a força perpendicular dividida pela área. A força que está sendo feita aqui é quem? É o peso da minha carga. Mg sobre A. Então, é mg. A área é quem, ó? Tá diâmetro, né? πd2 sobre 4. Aí, só usar os valores, né? 8, G e tal. Fazendo a conta, isso aqui dá 1,6 vezes 10 a sexta Pascal. Né? Então, tá aí a minha tensão. Aí, eu quero que agora, qual é a minha deformação? Deformação é ΔL sobre L0. Mas a gente lembra dessa expressão, né? Ó, que F sobre A é Y, que multiplica quem? ΔL sobre L0. A gente até botou ela aqui, ó, igualzinha. Ah, então, se eu quero saber isso aqui, ó, né, ó, eu vou pegar o Y e trazer para cá. Então, ele é quem, ó? F perpendicular a Y. O F, né, sobre A, ó, esse daqui, ó, F perpendicular a A, a gente já encontrou, ó. 1,6 vezes 10 a sexta. Dividido pelo Y, ó, do aço, ó. 2 vezes 10 a 11. Então, a minha deformação é de quê? De 8 vezes 10 a menos 6. Certo? Deformação adimensional. Quero saber a variação do comprimento do poste. Né, ó? Então, quero o meu ΔL. Né? O meu ΔL é quem? É L menos L0, né? A variação do comprimento do poste. Eu sei o que, ó? Que L sobre L0 é igual a 8 vezes 10 a menos 6. Então, o meu ΔL, eu também posso dizer que é o que, ó? 8 vezes 10 a menos 6, que multiplica L0. 8 vezes 10 a menos 6, que multiplica, ó, o meu L0 ali, ó, 2,5. Então, ó, o meu comprimento, ele variou de quê, ó? De 2 vezes 10 a menos 5 metros. Certo? Então, isso aí foi o quanto o meu poste ficou achatado. Então, a gente sempre vai ter que observar
né? Cada uma dessas coisas que tá no meu sistema, certo? Então, a gente vai ter que observar sempre coisas desse tipo. Deixa eu ver aqui se a gente faz mais um. Não vou fazer outra não. Já é a primeira aula. Vou deixar vocês sem me odiar por nosso primeiro encontro, certo? Então, assim, Professora, oi. esse 8 vezes 10 na menos 6 é a deformação, não é isso? Oi? 8 vezes 10 na menos 6 é a deformação, né? É deformação. Sim, sim. Tá bom. Deformação. Então. Porque aqui eu tenho o que, ó? Que é tensão, né, ó? Deformação. Aí a tensão fez a deformação, né? A proporcionalidade me dá o módulo de Young. Certo? Então, ó, o material tá lá para vocês, certo? Lá no CHA. Eu vou colocar, como eu vou salvar isso daqui, eu vou gerar um PDF e colocar esse escrito também, certo? Lá. E o vídeo assim que eu conseguir recuperar. Tá certo? Então, na próxima aula, terça-feira, a gente vai conduzindo aí. A gente vai ver já a parte de começar a ver movimento periódico, né? Então, a gente vai se ajustando aí com relação a mais atividades e tudo, mas fiquem tranquilos que a gente vai conseguir conduzir direitinho, certo? As aulas sempre nesse mesmo link, certo? Nesse mesmo link, então a gente vai usar o mesmo link até o final do semestre, quando tiver atividade remota. Tá bom? Quando a aula é remota, normalmente eu não uso 2 horas, porque é muito cansativo e eu sei que provavelmente vocês têm aula depois também. Então, pelo menos para tomar uma água e aliviar a cabeça.